Olá, bom dia. Meu nome é Anderson Guimarães, eu sou diretor financeiro da Enerprev e a gente está aqui para fazer mais uma conversa, mais um bate-papo sobre campanhas de alteração do perfil de investimentos, né? Para quem tem essa possibilidade no plano, quem é do plano Energias e do plano 2. Nós estamos aí no período de campanha, no meio do período de campanha e da possibilidade de alteração do perfil. Esse período vai até o dia 16. Lembrando que é uma campanha voluntária, então altera o perfil. Quem entende que assim é melhor para a sua estratégia de aposentadoria. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui, praticamente em dois blocos, né? No primeiro momento aqui, eu e o pessoal da Bradesco Asset vamos falar um pouquinho de cenário e também vou falar um pouquinho da composição de cada perfil. Depois a gente vai vir com o pessoal também da Enerprev, um outro Anderson Amaili. Nós vamos conversar então sobre o período da campanha, o passo a passo, como é que isso funciona na ferramenta que você faz a sua seleção, a sua opção, esclarecer dúvidas. Então, eu peço que vocês, se tiverem alguma dúvida, façam aí na perguntas e respostas. Ao final da live, ou no decorrer da live, a gente também vai disponibilizar um link para uma pesquisa que nos ajuda a melhorar, né? A cada live a gente tem o intuito de ir melhorando e fazendo que ela fique mais efetiva para vocês, que ela traga a informação que realmente vocês querem ter. Então, se vocês puderem nos ajudar e responder ali a pesquisa de satisfação, a Enerprev agradece. Então, vou chamar aqui o Cristiano Piccolo, ele é um especialista da Bradesco Asset e ele vai nos ajudar a falar um pouco aí sobre o cenário econômico, um pouco de renda fixa, um pouco de renda variável, que é basicamente aí os dois blocos de segmento que compõem os nossos perfis de investimento. Bom dia, Cris. Bom dia, Anderson. Primeiro, agradecer pelo convite. Perguntar se está vendo minha tela, a Sim, estamos vendo. apresentação. Ótimo, legal. Então, eu sou especialista de portfólio. Na verdade, eu represento a área macroeconômica e de gestão, né, da Bradesco Asset, que é a empresa do Grupo Bradesco que faz a gestão dos recursos dos clientes do Bradesco, né? A gente é uma asset com 700 bilhões sob gestão e mais da metade dos nossos recursos são voltados a planos de previdência. Então, para nós, participar de uma campanha como essa é muito legal, porque previdência está no nosso DNA, né? E aí, minha ideia aqui é falar sobre o que está acontecendo com o cenário, ajudar vocês a refletir sobre o perfil que cada um está e o que está acontecendo na economia, né? Basicamente, a gente está vivendo um momento, né, bastante diferente de um surto inflacionário causado pelo Covid, né? Na verdade, foi pelas ações adotadas durante a pandemia, né? Nesse gráfico aqui a gente mostra na linha preta a evolução da inflação americana, né? O núcleo de inflação, tá? E vocês podem notar como tem um repique aqui em 2021, né? Esse repique é o maior dos últimos 40 anos, tá? Então, assim, é sem dúvida um fator relevante e considerando um tempo de 40 anos, 50 anos, é bastante importante, porque é um tempo longo, né? E a linha verde é a taxa de juros americana, né? Se a gente for traduzir para o Brasil, seria a Selic deles, né? Então, toda vez que a inflação ela sai da pista, né, ela fica muito alta, normalmente o Banco Central daquele país ele reage aumentando a taxa de juros para segurar a economia e levar a inflação de volta para uma condição normal de temperatura e pressão, né? Nos Estados Unidos, eles estão acostumados, a meta deles é 2%, né? No entanto, a inflação passou de 10. Isso para eles é muito ruim, é muito, gera muito incômodo, né? Isso aconteceu, na verdade, no mundo inteiro. Por quê? Porque durante
a pandemia, a gente viveu uma situação única, né, que a gente não vivia há muito tempo, e houve um medo de que a gente entrasse num colapso econômico, né, e a solução encontrada foi repetir a mesma atuação da crise de 2008, da crise das hipotecas imobiliárias nos Estados Unidos, adotaram a mesma fórmula, só que num volume 3 vezes maior. O que vocês acham que ia acontecer? Desastre. Aconteceu. Tudo bem, é fácil olhar aqui e criticar o passado, mas a realidade é essa. Então a gente injetou, né, os bancos centrais do mundo inteiro de forma coordenada, deram uma série de estímulos à economia, proporcionaram, sim, uma série de ajudas, né, pacotes de ajuda para a população mais necessitada. Isso eu diria que foi um sucesso, mas o conjunto de todas essas medidas levou a uma explosão da inflação, porque as pessoas consumiram muito mais do que as empresas, as indústrias estavam preparadas, né, basicamente bens duráveis, né, geladeira, fogão e tudo mais, e isso gerou um problema seríssimo de inflação no mundo, que quando veio a questão da guerra da Ucrânia com Rússia e outras coisas mais ligadas à China, só piorou o problema, né. E aí, bom, a solução para isso é aumentar a taxa de juros, e isso aconteceu no Brasil. O Brasil aumentou a taxa de juros também. A gente estava com uma taxa muito baixa, de 2%, né? Isso foi uma fase ruim para os nossos investimentos, né? Porque a inflação era mais alta, muito mais do que nesse patamar de grandeza, e a gente tinha uma taxa de juros muito baixa. Tá? Então isso a gente sentiu no mercado todo, todos os planos de previdência, todas as aplicações financeiras. Só que aqui no Brasil a gente reagiu em 2021, né? E os bancos centrais dos países desenvolvidos reagiram em 2022, um pouco atrasado, tá? Então a gente vive também essa diferença de momento, tá? O Brasil ele já está mais à frente desse processo. A gente já está vendo aqui a inflação ceder e a gente já começa a discutir corte de juros, enquanto que lá nos Estados Unidos eles ainda podem elevar, tá? E qual que é a situação, né? Quando você eleva a taxa de juros, isso normalmente não é bom para os ativos financeiros, né? Porque isso aumenta a régua, né? É ruim para os ativos de mais risco, para a renda variável, né? Porém, se o processo é feito da melhor forma, né, que é você não gerar uma recessão, o período posterior é um período normalmente muito bom para investimentos e para a economia, tá? Então a questão é quando que a gente tem essa virada da inflação e quando que a questão da taxa de juros muda de chave, tá? Então o resumo, né, os principais pontos é o seguinte: no mundo nós acreditamos que a batalha contra a inflação ela segue ocorrendo, né? A inflação já cedeu bastante. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, inflação de energia, né, custos de energia na Europa. Hoje os preços de energia já estão num patamar pré-guerra de Rússia contra a Ucrânia, tá? Então lá os reajustes de energia foram bem sérios na Europa, né? Tiveram um problema de suprimento de gás, né? A gente está vivendo uma migração de El Ninho para Laninha na América, e isso é muito bom para grãos, então a gente deve ter uma boa safra esse ano, tá? Isso também gera uma pressão para baixo em alimentos. E a China não está acelerando como gostaria, então a gente está vendo o mundo num processo de desaceleração, tá? E isso acaba sendo benéfico, porque quando o mundo desacelera, você diminui a demanda por produtos e tudo mais, e isso acaba gerando uma queda na pressão inflacionária. Então, o ambiente global é um ambiente de luta contra a inflação e essa inflação está melhorando, tá? Além disso, você tem aí o caso da crise bancária nos Estados Unidos, né? Alguns bancos lá quebraram, né, tiveram que ser resgatados. Por quê? Eles não fizeram uma boa gestão, né, do seu caixa, do seu patrimônio, e à medida que os juros subiram, eles se viram numa situação de problema de liquidez, né. E esses bancos são bancos médios, tá. Pelo que a gente tem acompanhado,
no geral, a indústria bancária americana parece saudável, mas ainda pode ter sim algum banco ou outro quebrando, né? E isso já gera também uma situação de oferta de crédito um pouco mais travada, tá? Então, assim, isso também é um outro fator favorável para o cenário de desaceleração, tá? O que ninguém gostaria que acontecesse seria essa desaceleração ser tão forte e a gente entrar numa recessão, tá? Esse é o receio de todo banqueiro central. Não dá para descartar essa possibilidade nesse momento, tá? Ela pode sim ocorrer, mas não dá para cravar que ela vai ocorrer. Eu diria que é um cenário alternativo, um cenário de recessão no mundo. Pode também ocorrer uma recessão em algum país ou outro, mas no geral a gente acha que nesse ano, os países vão ter um crescimento positivo. Pode ser menor, mas positivo, tá? Então vai ser um ano de baixo crescimento no geral, tá? E no Brasil, a gente vive um processo mais adiantado no combate à inflação. Hoje mesmo saiu o dado de inflação do IPCA, saiu o dado de 0,23 de inflação, até abaixo das expectativas do mercado, tá, que eram 0,33. Então a gente já tem hoje uma inflação de 4% em 12 meses. Ó que maravilha, né? Isso é muito bom porque isso já cria as condições para o Banco Central aqui no Brasil cortar a taxa de juros, né? Começar a reduzir a taxa de juros. E isso também leva a gente a uma reflexão sobre nossos investimentos, porque nós estamos projetando uma taxa de juros de 12,5% para esse ano e 9% para o ano que vem. Então aquele retorno constante e delicioso do CDI, ele vai ser menor, tá? E o que é razoável, tá? Então, um país que quer estimular a economia, estimular o investimento, ele sim tem que buscar uma taxa de juros mais baixa, tá? Quando ele faz a lição de casa de controlar a inflação, ele merece ter uma taxa de juros mais baixa. Não de 2, porque foi uma taxa no momento de pandemia, mas uma taxa de juros mais baixa, talvez, sei lá, entre 9 e 8,5, alguma coisa assim, tá? Um outro ponto também é o seguinte, a gente teve uma eleição, né, em outubro, né, e esse novo governo, ele fez uma campanha, né, defendendo o estímulo à economia, né, a melhor distribuição de renda, né, um projeto de melhorar o Brasil, né, olhando a população mais carente. Só que o mundo inteiro, inclusive o Brasil, está num processo de desaceleração da economia. Então, isso não combina muito do ponto de vista de econômico, técnico, né? Porque isso gera uma certa confusão, que o governo quer estimular a economia, mas a gente estava desestimulando a economia. Então isso gerou um processo aí em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, de um reajuste, de um certo estranhamento do mercado, vamos dizer assim, que levou a gente a ter assim um cenário mais pessimista, mas ele teve um certo peso, tá? Com o passar do tempo, a gente está vendo que esse governo ele está sempre buscando o caminho do meio termo. Ele não está indo para o radical de estimular a economia a qualquer custo e também está buscando um bom equilíbrio das contas públicas, né? Então, por exemplo, o anúncio do arcabouço fiscal é um bom exemplo, né? A forma como ele vem praticando gastos também é um outro exemplo. Então, o mercado começa a entrar num cenário de que, poxa, esse governo tem adotado uma prática bem menos preocupante, né? Isso nos leva a ter uma visão mais construtiva a médio prazo. Então a gente está entrando no Brasil num momento chave, porque a gente está vendo a inflação sendo controlada, a gente projeta que o corte de juros começa em setembro, né? E o governo tem se mostrado mais construtivo, mais no caminho do meio termo, tá? Então isso tem levado o mercado a retirar. Eu vou usar um termo que não existe, tá? O Brasil está despiorando, vamos dizer assim, tá? Então é isso que a gente sente na bolsa, nos ativos de renda fixa, no real, né? Contra o dólar, na taxa de câmbio, é mais ou menos isso, tá? Então é um cenário de meio termo, vamos dizer assim, tá? Então
vamos falar assim de dados, né? A gente tem um índice de surpresa de inflação que mostra mundialmente que a inflação está realmente reagindo positivamente, né? O nosso indicador de surpresas mostra que isso está acontecendo em vários países, tá? Cada um no seu tempo e na sua velocidade, né? A China está vivendo um processo de normalização da sua economia, ela está desestimulando o setor de construção civil, que era um setor que representava de 25% a 30% do PIB, e era um setor que um dia podia ser um problema, só que isso está gerando um desafio, porque eles estão tendo que equilibrar essa desaceleração da construção civil com outros setores, e eles estão tentando equilibrar isso, não é tão simples, né, porque é um setor importante. Então, a China, a previsão é de crescimento para esse ano acima de 5%, mas não está meio difícil, né? Isso é bom porque o mundo acaba girando, entrando nesse clima de um crescimento mais sustentável, tá? Esse é o cenário nosso, nossa expectativa para esse ano e o ano que vem. Então, a gente está falando do mundo crescendo a 2,5, tá? Que é um pouquinho abaixo do que seria o crescimento normal, que seria em torno de 3, tá? E a China, a gente está falando aqui em 5,3 e Estados Unidos 1,2, bem distante de uma recessão, percebam, né? E a zona do euro 0,9, que também é muito bom, né? E aqui a gente está prevendo uma taxa de juros americana de 5,75, tá? Que é um pouquinho acima do que tem hoje. Com uma inflação que vai rodar 4,2 esse ano, e a nossa projeção é que no quarto trimestre do ano que vem ela vai chegar a 2,5 anualizado, né? Ou seja, essa inflação de 4,2 ainda assim é uma pedra no sapato do americano. Ele não consegue se acostumar com uma inflação dessa. Não é como a gente aqui no Brasil, tá? Então, por isso que o Banco Central vai ter que permanecer com essa taxa de juros alta por mais algum tempo. E aqui no Brasil, a gente vê que a inflação ela vem cedendo, não só na parte de núcleos de bens industriais, como em serviços também, ligado à mão de obra. Lembra aquilo que eu falei de migração de Laninha para El Ninho? Isso também está ocorrendo no Brasil, e aqui é tão forte que a nossa safra deve ser tão positiva que a gente não vai conseguir exportar toda essa safra, por questão de gargalo de infraestrutura, tá? Então é uma pena, mas pelo lado da inflação é um sinal bem positivo. A outra coisa é, a gente não acha que esse governo vai entregar um resultado primário positivo. O que que é resultado primário? É a diferença entre o quanto se arrecada, basicamente através de impostos, e o quanto se gasta. Então, um país que tem as suas contas ok, ele gasta menos do que ele arrecada, né? É, no Brasil, a gente tem uma série de problemas e desafios relacionados a isso, e também tem a forma como esse governo veio, né, assim, com a postura deles. E considerando tudo isso, nossa visão é que esse governo nunca vai conseguir ter um gasto menor do que a arrecadação, ele vai ter um gasto maior do que a arrecadação, tá? Ou seja, ele não vai bater a meta de superávit, tá? Além disso, a nossa dívida vai subir mais do que o que está projetado. Ou seja, se você olhar isso aqui, é um quadro ruim, né? É frio, olhando de forma fria, né? Porém, nossa visão é que a gente não pode considerar só os dados, a gente tem que considerar também o que esse governo vai fazer em relação a isso, tá? Então, ao longo do tempo, esse governo possivelmente vai tentar equilibrar essa parte de gastos, melhorando a arrecadação ou até aumentando a carga tributária, tá? Infelizmente, né? Ou seja, não dá para a gente achar que a gente está indo contra a parede. Não, vamos ver como as coisas vão caminhar ao longo do tempo, tá? É, e nossa visão é que esse aumento de carga tributária vai ser razoável, né, para a questão do equilíbrio das contas públicas, né? E a dúvida que vai existir é se isso vai gerar crescimento ou não, tá? Porque aumento de carga tributária pode diminuir o potencial de crescimento nosso. E essa é uma discussão bem interessante, mais de médio prazo, mais estrutural, tá? E esse aqui é o nosso cenário base, tá? O cenário central aqui é o de maior probabilidade, e o cenário à direita seria o pessimista, tá? Então a gente chama de nosso cenário base como um cenário de política econômica expansionista, que é mais ou menos como a gente considera esse governo, tá? Um governo que vai buscar a expansão econômica, né? Que
para mim, é o que eu gostaria também, tá? Assim, expansão econômica, eu acho que é o que todo brasileiro gostaria. A questão é se eles vão conseguir ou como eles vão conseguir, o caminho que vai existir até isso, né? E é uma discussão bem interessante, ao meu ver. Então a gente está projetando aqui 1,5 de crescimento para o PIB, né? Só um detalhe: o ano passado as projeções giravam em torno de 0 e a gente cresceu 3. Esse ano começaram em torno de meio e já estamos em 1,5. Então, assim, os economistas têm errado consistentemente a previsão de PIB, tá? O que eu acho ótimo, né? Que a gente tenha mais crescimento do que o projetado, né? A inflação, nós estamos com 5,4 e era 6,1, ou seja, nós estamos revisando para baixo. E Selic, a gente revisou para baixo a Selic do ano que vem, que era 10, mudamos para 9. Tá? Então é um cenário de crescimento razoável, com uma inflação caindo e taxa de juros caindo também. Então isso é muito bom para investimentos. Tá? Agora, a dúvida que a gente coloca é para 2025, 2026, né? Se isso vai ser consistente ou não. Mas eu diria que o cenário para esse ano que vem é um cenário bem interessante para investimentos, tá? E aqui a gente coloca as discussões que possivelmente vão existir daqui para frente, né? Possíveis fontes de receita. Então, o Fernando Haddad ele assumiu essa função de buscar o equilíbrio das contas públicas. E assim, ele poderia tentar diminuir o gasto do governo, mas a gente sente que ele não tem essa facilidade, tá? E aí, se colocando no lugar dele, o que que você pode fazer? Se você não consegue diminuir o gasto, você tem que aumentar a receita. Justo, né? E como que você aumenta a receita? Ou aumentando o imposto ou fazendo redução de desoneração, tá? É basicamente isso que a gente vai ver. Então, esses balões de ensaio que o governo solta, eu vou aumentar a tributação de compras feitas lá fora, de investimentos feitos no exterior. A gente vai ter vários balões de ensaio como esse ao longo dos próximos 4 anos. Tá? E aí, em algum momento, a gente vai ver alguma busca por maior arrecadação. Agora, detalhe: se o crescimento for maior do que o previsto, isso sim já vai gerar um aumento de arrecadação, e isso vai ser bom, tá? Esse é uma fonte de melhora no cenário. Tem a apresentação da regra fiscal, né? Então o governo apresentou uma regra, né? O que que é essa regra fiscal? É o seguinte: a gente tem um limite de gastos, né? Se a gente estourar esse limite de gastos, a gente vai ter uma série de efeitos colaterais, né? Basicamente, não poder reajustar salário de funcionário público ou não contratar mais funcionário, e aí tem uma série de medidas nessa direção que vão tentar manter o gasto público controlado. Isso é muito bom, tá? Reforma tributária, possivelmente a gente vai ter uma reforma tributária, não tão grande e extensa como se imaginava, com, a princípio, impacto fiscal neutro, tá? Mas a gente acha que depois o governo aumenta imposto de renda, tá? Imposto, né? Imposto no geral. E a parte de tributação sobre rendas, lucros e dividendos, a gente acha que vai ficar para depois, tá? Não vai ser discutido agora. E aí, falando sobre mercados, né, assim, existe um estudo, né, que mostra o quanto que na economia americana, como que os momentos se dividem ao longo do tempo. Então, normalmente, o sentimento do investidor ele se divide nesses 4 quadrantes, né? O momento do medo, da esperança, do crescimento e da euforia. E aqui embaixo a gente coloca com essas bolinhas o retorno dos ativos nesses momentos. E a gente acredita que nós estamos vivendo aqui, principalmente no Brasil, o fim de um período de medo, tá? Que normalmente nos Estados Unidos dura ali perto de 2 anos, né? 1 ano e meio, e a gente acha que a gente está aqui no fim desse momento do medo, tá? Por isso que a gente coloca essa frase aqui: não há mal que dure para sempre. Então a gente começa a viver esse ciclo, um ciclo de esperança. Notem que boa parte do que eu falei aqui na apresentação é esperança, é futuro, é projeção. Tem uma parte que já de fato está ocorrendo, mas tem muito de esperança ainda, né? E depois você tem uma fase do crescimento, né, que é mais longa, com crescimento menor dos ativos, e uma fase da euforia, que normalmente é a fase que vale a pena você reduzir o risco e ficar mais conservador, tá? Então a gente vê que o ciclo ele se repete ao longo do tempo, tá?
Aqui a gente mostra o retorno dos principais ativos, tá? Nesse ano, a gente está vendo aqui os títulos de renda fixa de mais risco tendo um retorno muito positivo, com destaque para as NTNBs de prazo mais longo, que estão rendendo quase 200 do CDI, porque a gente já começa a ver a taxa de juros cair, a taxa futura, a previsão de taxa de juros. Então, o mercado já está antecipando uma taxa de juros abaixo de 10 já para final do ano que vem. Tá, em linha com o nosso cenário. A gente está projetando 9 e o mercado hoje está em 9,7. Tá? E quando a gente olha a bolsa de valores, essa medida aqui é o quanto que a nossa bolsa está descontada em relação a países emergentes. A gente está com 36% de desconto, mesmo com essa valorização que ocorreu em maio. Tá? O Brasil sempre foi mais barato do que os países emergentes, tá? Em torno de 14,5. Mas a gente está muito mais barato do que o nosso histórico. Tá? Então a Bolsa Brasileira hoje está muito, muito barata. Tá? Muito atrativa. Só que é um ativo de risco, depende muito do cenário das coisas melhorarem. Basicamente, dois fatores são importantes para a Bolsa: queda de taxa de juros e crescimento. Os juros devem cair. E crescimento, por enquanto, não está desabando, pelo menos está se estabilizando com o risco de ser um pouco melhor. Então, é um cenário interessante para a Bolsa. Tá? E para pensar fora da caixa, né, a gente está vivendo hoje juros de quase 14%, mas que já foram 2, já foram 20, né? E aí, qual é a direção disso? Para onde vai os juros? Tá? E aí tem dois estudos aqui feitos pelo Banco Central da Inglaterra, que é considerado o avô dos bancos centrais, né? O pai dos bancos centrais talvez seja o Fed, né, o Banco Central dos Estados Unidos, e todos os outros são filhos. Então a gente tem 3 gerações de bancos centrais aí no mundo. Tá? Então o Banco Central da Inglaterra ele é considerado uma referência. E eles fizeram um estudo medindo a taxa de juros desde 1300, tá? Pegando vários negócios entre países, entre um rei com um príncipe, entre um rico com outro comerciante, e foram medindo qual era a taxa de juros ao longo da história. Aí vejam só que deu nesse gráfico aqui. Tá? Então os pontinhos são os negócios, né? E essa linha aqui em linha reta seria uma linha que explicaria, vamos dizer assim, uma tendência de longo prazo. Tá? Então o que, que a gente está vendo? Que lá em 1300 a taxa de juros anual estava em torno de 15. E ela vem caindo, 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 agora caminhando para perto de zero em 2018. Tá? Então, assim, taxa de juros em queda é uma tendência mais do que secular, é quase milenar. Tá? Isso é um fato, né? A questão é, ela pode ser zero? Acho que não, zero é um exagero, mas a taxa ir caindo ao longo do tempo é algo que a gente pode imaginar como razoável. Tá? E quais são os fatores que estão por trás disso? E eles estudaram e chegaram na seguinte conclusão. Olhando um lado mais recente, né, um deles é produtividade, tá, aumento da produtividade, e o segundo, que é essa parte azul, e o segundo é aumento da longevidade. Tá? Então, a longevidade, assim, dizem que já nasceu o cidadão que vai viver 150 anos. Pode estar entre nós, pode ser o Anderson, né? Ou os Andersons, né? Quem sabe? E a grande questão, eu acredito, né, o grande desafio da humanidade é que a gente pode viver muito mais do que a gente está hoje imaginando, porque a medicina está evoluindo de uma forma incrível, né? Então, a longevidade é algo que sim, é importante. E por que que isso impacta a taxa de juros? Porque a pessoa que vai viver mais tempo, que tem consciência disso, o que que ela faz? Ela investe mais no plano da Enerprev, naturalmente, né? Ela investe mais em previdência, né? E ela acaba gastando menos. Tá? Quando ela gasta menos, ela gera menos pressão inflacionária. Se gera menos pressão inflacionária, os bancos centrais podem praticar taxas de juros menores. Tá? Mais ou menos de uma forma simplificada é isso. Né? E a questão do ganho de produtividade, se você consegue produzir mais com menos, você acaba tendo
uma queda no preço de venda dos produtos no geral, tá? Então essa história de inteligência artificial também é outra forma de você aumentar a produtividade, tá? Então era mais ou menos isso que eu gostaria de passar. Aqui no final a gente tem uma visão de cada classe de ativos, né? O que a gente está olhando para renda fixa, crédito e renda variável, fica aí no material. E só dizer que a Bradesco Asset tem vários materiais bem interessantes nas redes sociais, que vocês podem acessar no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, e a gente gosta muito de produzir conhecimento para vocês, tá? Cris, muito obrigado por toda a palestra que você deu para a gente aí. Acho que você trouxe muitos insumos aí para o pessoal tomar a decisão. Eu vou pedir agora para o pessoal colocar a apresentaçãozinha da Enerprev para o nosso público, e eu vou dar alguns recadinhos. A gente não teve perguntas, tá, Cris? Então, eu vou continuar pedindo para o pessoal, para se tiver alguma pergunta, que ainda assim o faça, ou que entre em contato com os nossos canais de atendimento para tirar as dúvidas, que a gente responde depois. Eu vou reforçar que lá no campo de perguntas e respostas tem lá o link para a nossa pesquisa de satisfação. Então, como a gente não teve aqui, durante as suas colocações, nenhuma pergunta do público, vou agradecer demais aí a parceria da Bradesco Asset com a Enerprev, agradecer a sua participação. O Flávio chegou ali, mas ficou quietinho, então, muito obrigado, a gente vai continuar por aqui, tá bom? Obrigado. Tudo de bom para vocês. Valeu, gente, bom dia para vocês. Então, continuando aqui nossa live, a gente agora vai falar um pouquinho das características dos planos, dos perfis, perdão, né? Se puder mudar para o próximo slide, obrigado. Então, assim, tanto o pessoal do Plano Energias do Brasil, como o pessoal do Excelsius 2, tem os mesmos perfis, né? O FIX, o Mix 15 e o Mix 30. E a gente ainda recebe no atendimento algumas dúvidas em relação à composição deste perfil, ou destes perfis, né? No perfil FIX, ele é um perfil mais conservador. O que tem dentro dele? Basicamente, renda fixa, que é um macro segmento. O que é renda fixa? Vamos traduzir isso para o pessoal. Título público, título privado. Estou falando aqui de pouco de crédito, de investimento estruturado, de empréstimo a participantes. Então, quando um participante da Enerprev pede empréstimo para a gente, obviamente, cobra uma taxa de juros dele. Esse retorno está contido no segmento de renda fixa. Tá? Então, não tem nenhuma bolsa, não tem investimento no exterior, mas todo o resto, excluindo bolsa exterior, está enquadrado em renda fixa de forma macro. Se eu fosse colocar aqui todos os segmentos, eu teria que explicar no mínimo 10, 15 linhas. Quando a gente vai para o Mix 15, eu tenho 85% disso que eu acabei de explicar, de renda fixa de forma macro, né, mas de empréstimo. Alguns planos têm fundo imobiliário ou imóvel, que a gente vem se desfazendo ao longo do tempo. E os outros, então 85% continua na renda fixa, que é um investimento de praticamente as mesmas características do perfil fixo, e os outros 15% a gente coloca em renda variável ou exterior. Hoje eu não tenho investimento no exterior, mas o regulamento do perfil me permite, a hora que eu entender que tem um investimento no exterior interessante, colocar ali 1, 2%, até para fazer um pouquinho de diversificação. Então, nos 15% do Mix 15, é 15% de renda variável e investimento no exterior. E no Mix 30 é a mesma coisa, óbvio, só que com percentual diferente. Então, eu tenho 70% de renda fixa e 30% de renda variável e investimento no exterior. Tá? No próximo slide, eu vou fazer aqui as minhas considerações finais nesse slide e passar para um outro Anderson, que é o Magalhães, que vai então falar da ferramenta, do site e de como é o passo a passo para quem quiser fazer aí a alteração do perfil de investimento. Mas eu vou antes
buscar uma frase que o Cristiano falou, que assim, a gente, na verdade, quando faz a live, a gente tenta trazer insumo para você, que é nosso participante, para tomar a melhor decisão para você, tá? E a melhor decisão para você não necessariamente é a melhor decisão para o seu colega. Eu sei que vocês se falam, conversam muito, mas você tem que entender que você tem uma característica diferente do seu colega, que é diferente do seu outro colega. Então, assim, o que a gente traz aqui é insumo, é informação para você refletir sobre o que é mais adequado para suas características. Então, por exemplo, avaliar sua tolerância a risco. A gente, Cris, da Bradesco, falou aqui um pouco de cenário internacional, falou um pouco de cenário econômico nacional, falou um pouco de projeção, falou até um pouco de bolsa. Mas qual é a sua tolerância a risco? Porque a gente faz projeções de bolsa de 3, 4 anos, mas em 2, 3, 4 meses ela pode cair muito, subir muito. Então, imagina que você compra aqui um carro a 100 mil, aí deu um boom no mercado, ele caiu para 70. Você vendeu ele a 70, você realizou um prejuízo. Você comprou a 100 para vender 70, você perdeu 30. Mas ao longo do tempo ele sobe de novo e volta a 110. Se você não tivesse vendido, o 100 virou 70, virou 110. Você só realiza quando você vende. Então, mas você tem que ter tolerância. Se você é aquele cara que na baixa vai lá e vende, fala, vamos me livrar disso, não aguento mais e tal, talvez a renda variável não seja o melhor investimento para alguém das suas características. Um outro ponto que você tem que analisar aqui é o seu momento de vida. Então, um aposentado que está ali fazendo saque todo mês, ele está vendendo um pedacinho dos ativos dele todo mês. Então, quando a bolsa cai, ou quando os investimentos no todo, que não é só a bolsa que cai, tem investimento de renda fixa que acaba caindo também, crédito, você está realizando essa perda a todo momento. Talvez você não tenha tempo de esperar essa recuperação, porque você precisa do dinheiro ali todo mês. Então, talvez, acho que naturalmente, falando assim de forma macro, né, não falando de nenhum caso específico, um cara que está acumulando dinheiro e na fase em que ele está contribuindo para o plano, ele ainda tem muito, até o tempo que ele vai começar a usar esse dinheiro, ele tem mais tempo. Então, talvez ele seja um cara que pudesse estar assumindo mais risco. Um cara que já está aposentado, sacando ali mensalmente um percentual, talvez ele não devesse arriscar tanto assim. Mas isso também é um conceito macro. Isso não quer dizer que isso é uma regra, tá? Até porque, falando aqui um pouquinho, vamos aqui colocar o que o slide tem, né? Avaliar a sua tolerância a risco, as suas opções devem refletir as suas características, não agir por impulso, e que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Lembrando que você pode fazer alteração de perfil 2 vezes por ano, que é agora em junho, para passar a valer, né, a partir de 1º de julho, e em dezembro para passar a valer a partir de 1º de janeiro. O outro comentário aqui que eu coloquei é: compare o seu percentual de retirada mensal com a rentabilidade do seu perfil de investimentos anualmente. Então, se você fala assim, eu vou tirar 1% ao ano, vou tirar 1% ao mês, né, para quem tem renda financeira. De forma grosseira, fazendo uma conta simples aqui, sem alongar muito, você tirou 12% do seu patrimônio no ano. Se o seu perfil rendeu menos que 12%, você retirou tudo que ele rendeu e ainda está consumindo o principal. De forma que, ao longo dos anos, você vai receber cada vez menos, porque você não está rentabilizando o principal. O cara que está tirando ali, né, 0,5%. Ao longo do ano ele tirou 6. Se o plano dele rendeu 9, ele consumiu um pedaço bom dos juros, mas ele só consumiu juros, o principal dele está preservado e ele ainda rentabilizou um pouco. Então, nota que esse 0,5% todo mês cresce. O 1% não necessariamente. Eu estou usando percentuais aqui redondos, mas talvez isso não fosse uma realidade para o cara de 0,5% na época que a taxa de juros estava 2, como o Cristiano citou. Quando a taxa de juros estava 2, lá a gente não estava dando meio. Teve mês que não deu meio, não conseguimos meio de rentabilidade em alguns perfis. No mês que a bolsa cai, o Mix 30 provavelmente dá até negativo. Então, nesse mês, seu rendimento é negativo e você retirou. Mas, então, por isso que a gente fala para você fazer essa avaliação de forma anual, tá? Eu acho que eu passei aqui todas as perguntas, todos os pontos também. Vou reforçar aqui que, se vocês quiserem, até o final da live, fazer alguma pergunta
sobre investimentos, ou, enfim, eu vou continuar por aqui, e aí a gente vai abrir uma nova sessão de perguntas e respostas aí no final, mas desde que vocês façam a pergunta. E vou passar a palavra agora, então, para o meu xará, o Anderson Magalhães, que vai falar aí do passo a passo da campanha e da parte mais específica da campanha, não mais de composição de investimentos e de cenário, tá? Já volto. Anderson, bom dia. Bom dia, Guimarães. Bom dia, pessoal, né? Meu nome é Anderson Magalhães, meu xará é Guimarães. Eu vou conversar com vocês um pouquinho aqui sobre os procedimentos do passo a passo, os procedimentos para alteração da campanha de perfil de investimento, tá? Mas antes de entrar exatamente nos passos que são determinados pelo site do participante, queria reforçar alguns pontos aqui em relação à campanha de perfil, agora do primeiro semestre de 2023, tá? O período de opção, ele se deu a partir do dia 1º, né? Na quinta-feira passada, e irá até a próxima sexta-feira, que é o dia 16 de junho, tá? Então, esse é o período de opção que estará disponível a campanha no site do participante, né, da Enerprev. A vigência do novo perfil, ele ocorrerá efetivamente a partir de julho de 2023. Então, aqueles que farão a opção agora no mês de junho, a vigência desse perfil se dará exatamente a partir do mês subsequente, que é agora no mês de julho, tá? Reforçando também que os participantes que poderão realizar essa opção são os ativos, os participantes autopatrocinados, em BPD, que são as pessoas que estão em benefício proporcional diferido, e os assistidos, que são os aposentados e pensionistas, que recebem renda financeira nos planos Excelsus 2 e Energias do Brasil, tá? Mais uma vez, toda a campanha de alteração dos perfis, ela se dará exclusivamente pelo site do participante, tá ok? Seguindo aí adiante, se você tiver com o celular na mão aí, facilmente direciona aqui ao QR Code, que você vai estar acessando exatamente o material do passo a passo ao qual iremos apresentar agora nos próximos slides, tá? De uma maneira dinâmica, isso vai ajudá-los a acompanhar até um pouquinho aqui da apresentação rápida aqui, objetiva que nós faremos para auxiliá-lo aí no passo a passo realmente das alterações, tá? Seguindo adiante, primeiramente, para acessar o site da Enerprev, né, você digita lá o www.enerprev.com.br. Exatamente quando aparecer a página, a homepage da Enerprev, terá um íconezinho no canto direito da tela, vermelho, chamado Acesse a área restrita, tá? Basicamente, clicando lá, você vai digitar o seu login e senha, e você vai ser direcionado exatamente ao site da Enerprev com todos os menus, todas as informações relacionadas ao seu plano de benefício, tá? Mas é muito importante, pessoal, a quem ainda não fez nenhum primeiro acesso, nunca acessou ao site do participante, seguindo o slide adiante, apontando também a câmera do celular, né, se você estiver na mão, você vai conseguir acessar exatamente um manual explicativo de primeiro acesso. E esse manual, não entrando muito no detalhe, ele já vai lhe auxiliar em todas as etapas dos passo a passo para conseguir gerar a sua senha de primeiro acesso ao site do participante. É muito simples, é muito fácil, ágil, não é nada complicado, é muito dinâmico, tá? Mesmo se você não tiver com o celular e precisar acessar todo esse material explicativo, ele vai estar disponível aí também através dos nossos canais de autoatendimento do WhatsApp, tá? Adicione aí no seu celular o número 11 91005 7395 e
seguindo nos menus da própria aplicação, você vai encontrar lá o acesso à área restrita no site. Então, lá também vai estar disponível esse mesmo material explicativo, tá ok? Também é muito simples, muito fácil, rápido. Garanto para vocês que vocês vão conseguir acessar aí muito facilmente, tá ok? Seguindo adiante. Assim que você conseguir acessar através do seu login e senha o site da Enerprev, né, o site do participante, no canto esquerdo vai ter diversos menus, né, de acesso. Entre eles vai ter o menu de campanhas, e onde vai ter exatamente a campanha de alteração do perfil de investimento. Ou, se preferir também, na própria homepage do site do participante, você tem um ícone de acesso rápido com o mesmo que tem a mesma finalidade, tá? Que é direcionar exatamente a campanha de perfil de investimento, tá? Clicando lá, você vai ser direcionado automaticamente para a tela seguinte, tá? Na tela seguinte, você vai visualizar o seu perfil atual. Esse perfil atual, ele vai ter todo um descritivo do que o Guimarães estava explicando há pouco tempo, né, anteriormente, tá? Do lado esquerdo vai ter o seu perfil atual e do lado direito vai ter também todos os links com todos os materiais explicativos relacionados à campanha de perfil. Regulamento do perfil, cartilha, políticas de investimento, entre outras informações, tá? Ao clicar em prosseguir, você vai ser direcionado à tela de questionário, né? Onde você responderá 8 questões para avaliar qual o seu perfil investidor, tá? Mas são perguntas muito objetivas que têm a finalidade de ajudá-lo na sua tomada de decisão para alteração do perfil de investimento. Também é muito simples, gente, não se preocupem, porque todo mundo aí consegue muito facilmente responder, e realmente é a ferramenta que vai te ajudar, auxiliar, a te dar uma sugestão qual o perfil mais indicado, né, dentro desse questionário, tá? Ao término do questionário, você vai ser direcionado a esse painel, onde vão apresentar os 3 perfis de investimentos disponíveis, né, pela Enerprev, que é o perfil Fix, o Mix 15 e o Mix 30. Ali vai ter uma indicação qual é o seu perfil atual, tá? Além da indicação do perfil atual, ele vai indicar qual o perfil adequado de acordo com as suas respostas dadas ao questionário anterior, tá? Mas, assim, independente do perfil sugerido ou do perfil apresentado pela pesquisa, né, pelo questionário, ela não é uma opção obrigatória, tá? Você pode escolher ou não, né, se assim desejar, ou permanecer no próprio perfil ao qual você está, ou seguir a sugestão indicada, ou até mesmo escolher qualquer outra opção, tá bom? Não é obrigatório, reforçando mais uma vez, tá? Ao escolher a sua opção efetiva e seguir adiante, você será direcionado a uma página de confirmação da sua escolha, tá? Essa confirmação ela vai deixar lado a lado a sua opção atual de perfil, o seu perfil atual ao lado esquerdo, e ao lado direito vai aparecer o perfil escolhido, né? E vai ter um descritivo explicando exatamente quais são as diferenças de ambos os perfis, tá? Clicando em confirmar, a partir do momento que você confirma a sua opção, automaticamente o sistema ele vai gerar um protocolo de acompanhamento, que basicamente é um número, um código do serviço ao qual a sua escolha gerou e automaticamente direcionou aqui para os nossos sistemas operacionais da Enerprev, tá? Esse código, se você não conseguir anotar no momento, ele estará disponível de forma permanente naquele sininho, né, na parte superior da tela. Sempre vai ter um sininho e ali também vai estar sempre de forma permanente esse protocolo de serviço, tá? Seguindo adiante, você, ao confirmar e anotar o seu código protocolo de serviço, você
deverá clicar no botão chamado termo de opção, que basicamente é um documento que você vai baixar de formalização da sua opção, tá? Então lá vai conter os seus dados pessoais e além disso vai ter a indicação exatamente de qual perfil você escolheu no momento da confirmação de alteração do perfil de investimento, tá? Ao clicar exatamente no termo de opção, automaticamente será direcionado um e-mail automático, né, para a sua caixa, né, para o seu e-mail cadastrado dentro do seu cadastro. Seguindo adiante, no próximo slide. Esse e-mail é um e-mail de confirmação, basicamente, da sua alteração de perfil de investimentos, tá? Como é um e-mail automático, ele não deve ser respondido, tá? Porque ele é um e-mail simplesmente de direcionamento de confirmação. Ele não tem nenhuma ligação com os nossos canais de atendimento. Portanto, caso ainda queira reforçar alguma informação, precise tirar alguma dúvida, acesse os canais de atendimento, os menus de atendimento do WhatsApp ou outros canais para tirar suas dúvidas e assim, de forma muito efetiva, você ficar tranquilo com a sua escolha, com a sua decisão, tá? E por último, aqui em relação ao passo a passo, mesmo se posteriormente você se arrepender por algum motivo, quiser cancelar ou falar, não, eu não acho que me arrependi, eu já fiz a opção aí na semana passada, mas com a apresentação aí do Cristiano, eu acho que vou mudar minha opção. É muito simples, desde que seja dentro do período da campanha entre 1 e 16 de junho, basta você clicar em cancelar, né, alteração, que automaticamente você será redirecionado ao início toda aquela parte inicial da campanha, tá? No cancelamento, ele automaticamente invalida, né, todas as informações que foram direcionadas anteriormente. Então, tanto o e-mail automático, gente, vocês devem desconsiderar ao cancelar, tanto quanto o termo de opção. Também deve ser desconsiderado, porque ao cancelar, automaticamente essa opção ela vai ser também cancelada aqui nos nossos sistemas de alteração. E se desejar fazer a reopção, seguindo todo aquele fluxo, todo aquele procedimento ao qual nós apresentamos, também você consegue fazer isso quantas vezes você quiser. Lembrando, desde que seja dentro do período da campanha de 1 a 16 de junho, tá ok? Relacionado ao passo a passo de alteração, nós concluímos aqui essa etapa, mas eu queria reforçar mais uma vez, pessoal, que no site do participante, caso vocês queiram antes dessa tomada de decisão, avaliar as rentabilidades dos planos por meio dos perfis, comparar com outros indicadores de mercado inflacionário, CDI, enfim. Nós temos lá uma opção no menu de rentabilidade, onde apresenta esse gráfico ao qual a gente está mostrando aí na tela. Esse gráfico, realmente, você consegue fazer esses comparativos. Ou até mesmo, pessoal, se vocês quiserem ver todo o histórico de rentabilidades acumuladas, bem como os percentuais, né, de rentabilidade mensais por perfil, também fica disponível aí também dentro dessa ferramenta, dentro dos menus apresentados no site, tá? E também, caso vocês queiram acompanhar qualquer outra informação relacionada ao seu plano de benefícios, como saldos, contribuições, empréstimo, entre outras informações, está disponível nos menus do site do participante à esquerda, e é muito simples também. Clicando lá, seguindo todo o passo a passo, vocês conseguem reforçar as informações, e isso com certeza vai auxiliá-los aí na tomada de decisão, tá? E por último, pessoal, mais uma vez, na dúvida, precisando de qualquer auxílio da equipe aqui de atendimento na Enerprev, mas principalmente através do WhatsApp, se você digitar o hashtag campanha perfil, todo esse material, entre outros materiais relacionados à campanha de perfil de investimento, será disponibilizado instantaneamente para vocês, tá? E, enfim, gente, acho que as informações que precisavam ser dadas são essas. Então, eu concluo aqui a minha apresentação e passo a palavra aqui para o Leonardo. Agradeço mais uma vez aí a participação de todos.
Um abraço. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado aí pelas suas considerações, Anderson. Finalmente a gente teve o Anderson Guimarães, temos o Anderson Magalhães, agora nós temos o Leonardo, né? Então um pouco diferente aí dos Andersons. Mas vamos aqui, antes de iniciar aqui os esclarecimentos das dúvidas que nós publicamos aqui ao conhecimento de todos, convidamos, né, relembramos aqui o convite para que todos possam participar da pesquisa, que foi disponibilizado o link aqui no nosso campo de perguntas e respostas. É importante que a gente receba as considerações de vocês, porque a gente possa sempre nos aperfeiçoar quanto aos eventos que a gente promove. Tá? Então, colabore com a gente, preencha a pesquisa, a sua opinião é muito importante para a gente, ok? Também fazendo algumas considerações, é muito importante dizer que a única alternativa para a realização da opção da troca de perfil de investimento, se este for o desejo do participante, é pelo site do participante. Então, para isso, tá, havendo qualquer dificuldade, acesse, nos contacte através dos nossos canais de atendimento, para que um dos nossos atendentes possam auxiliá-los no exercício da sua opção. Conte com a gente sempre vai estar à disposição, tá ok? Então, vamos começar aqui a pergunta, que eu vou dirigir ao Anderson Guimarães, tá, Anderson? Conto aí com os seus esclarecimentos. A pergunta veio do Zibet, tá? Ele pergunta o seguinte: qual é a projeção da Bolsa para o segundo semestre de 2023? Bom dia, Léo. Eu estava dando uma lida nas perguntas, e aí, se você me permitir, eu vou até já dar uma passada nas 4 perguntas publicadas aqui, porque eu já faço uma resposta consolidada, né? A pergunta do Zibet, ela é a pergunta de $1 milhão, é uma pergunta de prova. Qual é a projeção da Bolsa para o segundo semestre? A Enerprev não faz projeção, tá? Nós não projetamos absolutamente nenhum índice, nenhuma inflação, nenhuma Selic, não. A gente acaba utilizando, óbvio, para tomar as nossas decisões, algumas projeções. Mas especificamente Bolsa é uma coisa que ninguém projeta. Por exemplo, o Bradesco Asset estava aqui, nosso parceiro, a gente tem uma parte dos investimentos da Enerprev aplicadas no Bradesco. Ele trouxe projeção de Selic, ele trouxe projeção de taxa de juros dos Estados Unidos, ele trouxe projeção de inflação, mas ele não traz projeção de bolsa, tá? Porque bolsa é uma coisa extremamente complicada de se projetar. Até porque quando você vai falar de projeção de bolsa, você está falando especificamente do Ibovespa. E tem gente na bolsa que não compra o índice, ele compra uma ou outra ação, não compra todas as ações do índice. A nossa renda variável, ela é 50% índice, 50% ações que não estão necessariamente na proporção da composição do índice, que é o que a gente chama de estratégia ativa de renda variável. Então, a gente tem 50% do percentual que está investido em renda variável, a gente tem 50-50. 50 no índice, 50 tentando superar o índice. Mas, obviamente, que no momento ali a gente está montando a política de investimentos para apresentar para os conselhos, para aprovação e tal, a gente acaba pegando. E a gente pega, vou até dar nome aos bois, projeções de consultorias de renome, tendências, LCA e tal. Então, a gente trabalhava nessa época da aprovação da política de investimentos, que foi em 2022, que a Bolsa poderia caminhar ali também, se lembrando que era um momento de eleição, você fecha a política de investimentos em setembro, né? Então, a gente ainda não tinha ali... você monta a proposta da política em setembro, a gente acabou aprovando em dezembro, mas assim, tinha, no primeiro momento, estudos, ainda estava em campanha eleitoral, depois ainda tinha um novo governo, que a gente tinha ali uma série de dúvidas, mesmo que tivesse sido reeleito o anterior, também teria dúvidas, porque né, você nunca sabe como é que esses caras vão seguir, que caminhos eles vão tomar para enfrentar aí as adversidades que eles vão enfrentar quando estão no governo, seja um ou outro. Então, a gente trabalhava com uma bolsa que renderia em 2023 acima de 15%, 16%, 17%. Só que, por exemplo, fevereiro, a bolsa foi negativa 7,5%. Março, a bolsa foi negativa 2,90%. Agora, em maio, ela foi positiva, mas se você pegar um acumulado de janeiro a maio, ela ainda está negativa. Só que agora, em junho, nesses 6 dias, 7 dias, ela deu um boom, ela passou a ser positiva. Então, assim, eu não faço projeção de semestre.
Estou informando aqui, então não tem qual é a projeção para o segundo semestre, mas a projeção que a gente tinha feito no momento da política de investimentos para o ano de 2023 é que a Bolsa fecharia, tá? Perto dos 15%. Essa projeção, na minha concepção, não é mais válida. Aconteceu muita coisa e tem muita coisa por acontecer que podem seguir diversos caminhos que, num intervalo de tempo, olhando para a renda variável curto, que é um semestre, que a renda variável você faz avaliação em 3 anos, em 4 anos, você não faz em semestre. Mas olhando no intervalo curto, talvez não vá dar tempo da Bolsa, em 6 meses, render 15%. Pode ser, a Bolsa já rendeu 10 para cima e 10 para baixo no único mês. Mas não tem uma projeção, tá? Ele me pediu uma projeção de inflação, de Selic, e a gente pega do Bradesco e passa, mas a Inderprev não faz projeção. Seguindo aqui a pergunta do Rogério, Léo, se você me permitir, eu já vou fazer, e o Rogério fez duas perguntas, né? Ele pergunta aqui: pretendo alterar o meu perfil do Mix 15 para o Mix. Só que a gente tem o Mix 15, que é onde ele diz que já está, e tem o Mix 30. Ou tem o Fix, que talvez ele tenha na grafia errada. Mas, de toda forma, a pergunta dele é: eu pretendo alterar o meu perfil do perfil A para o perfil B. Meu patrimônio sofrerá alguma modificação? Sim, porque se você, você faz a opção num período de tempo, nesse caso aqui até o dia 16/6, salvo engano, mas a vigência, ela começa a partir do dia 1º/7. Então, o que a gente faz? A gente pega o seu patrimônio, é uma carteira, os patrimônios dos perfis são segregados, carteira de investimento em custódia, tá? Eu vendo as suas cotas daquela carteira e compro cotas da nova carteira, mas a composição das carteiras é aquela que eu expliquei. A renda fixa acaba sendo a mesma, a renda variável na proporção de 30 e 15 para quem tem acaba sendo a mesma. Então, mas você vende as cotas dessa carteira e compra cotas dessa carteira, tanto que quando você recebe o seu extrato, né, com o seu saldo, suas contribuições ou seus saques, enfim, mas a evolução do seu saldo ali através do seu extrato, você tem ali em cotas. Se você reparar no valor da cota daquele perfil, cada perfil tem uma cota, como se fosse um fundo de investimento. As cotas têm valores distintos. Então, você vende as cotas do Mix 15 e compra as cotas ou do Mix 30 ou do Fix, enfim. Mas isso acontece no dia 1º da vigência, que no caso aqui, para quem fizer essa alteração dentro aí do período de opção, vai passar a valer a partir do mês 7, tá? Ainda tem aqui uma outra pergunta do Rogério, só para eliminar as dúvidas do Rogério, de qual é o índice, qual os índices de rendimento dos perfis de maio. Estou entendendo que ele só quer saber quanto rendeu cada um dos 6 perfis que a gente tem em maio. A gente está no 5º dia útil. A gente recebe a informação da custódia no 3º. Então, a gente vai fazer essa apuração entre hoje e sexta-feira, e provavelmente a gente está fazendo a divulgação aí desses rendimentos, dessas rentabilidades, provavelmente aí entre segunda e terça-feira da semana que vem, tá, Rogério? O Fábio pergunta: se eu alterar o meu perfil agora, posso alterar novamente em dezembro? Sim, como acho que o Magalhães aí explicou, você sempre pode alterar o seu perfil semestralmente. Sempre a vigência é de 1/7 para frente, né? Para quem faz a alteração agora, e quem faz a alteração em dezembro, a vigência é a partir de 1º de janeiro para frente até a sua próxima alteração. Não posso falar que é de agora até dezembro, né? De 1/7 até dezembro. Se você não alterar, ela permanece. Se você alterar agora e não alterar em dezembro, não ficar migrando entre os perfis, uma coisa que você pode, mas também você pode ficar no mesmo. Se você alterar agora e permanecer, ela passa a valer de 1/7 até a sua próxima alteração de perfil. Temos uma pergunta do Carlos aqui. Seria possível informar a performance do fundo Enerprev, FIC e FIA com base na composição de ativos como está composto hoje? E temos aplicação em BOVA 11 atualmente. Qual é a performance desse ativo ao longo dos últimos anos? Carlos, eu não tenho essa informação de bate-pronto para te passar. A composição do fundo de renda variável é aquela que eu expliquei. Ela é uma parte na estratégia passiva de renda variável, uma parte na estratégia ativa, né? E essa composição pode mudar.
porque a Enerprev não faz gestão própria, eu não tenho uma mesa aqui operando, eu tenho gestores terceirizados, esses caras têm mandatos. Então, por exemplo, quando você dá um mandato de gestão ativa de renda variável, o gestor ele pode comprar e vender ações conforme a estratégia que ele monta. O que eu cobro dele é resultado. Já o gestor de renda passiva, de renda variável, é o Ibovespa. Então, a performance é a performance do Ibovespa. Ele me dá o que o Ibovespa atinge. E em relação ao BOVA11, a performance desse ativo nos últimos 2 anos, eu preciso pesquisar, mas eu vou pedir para o Léo me guardar essa pergunta aqui, e ao longo da próxima semana a gente registra um chamado e responde isso para você no seu e-mail de cadastro lá do atendimento. Você provavelmente vai receber um e-mail e a gente vai abrir ali um atendimento para você na ferramenta de atendimento para você ter essa resposta, tá bom? Léo, tem mais algum ponto? Acho que agora as considerações finais são suas. E Anderson, não temos. Nós encerramos aqui, agradecendo aí a participação de todos, tá? Relembramos, pedimos aí mais uma vez o apoio para que vocês possam preencher a pesquisa e colaborar com as nossas próximas organizações. E reforçamos que essa live, a gravação dessa live, será disponibilizada a todos os participantes do Plano Energias do Brasil e Excelsius 2. Então, dessa forma, nós encerramos o evento, desejando a todos uma ótima quarta-feira, tá? E um forte abraço.